Vamos lá, galera. Vamos resolver a questão 1.6 aqui, falando sobre jogos, né? Vamos lá. Em um tabuleiro de xadrez, uma dama está na posição C1, dois jogadores se revezam, movendo a dama de quantos quadrados quiserem, para a direita ou para cima, ou para a diagonal, direita acima. Vence o jogador que colocar a dama na posição H8. Quem possui a estratégia vencedora? Vamos lá. A dama está aqui na posição C1, né? No xadrez a gente usa essas coordenadas, né? As letras e os números, para identificar qual é a posição que as nossas peças estão. E a questão quer saber quem tem a estratégia vencedora para colocar a dama nessa casa, H8. A dama está em C1. Vamos lá. Então, para a gente resolver essa questão, a gente vai começar do final, onde a gente quer chegar, que é nessa casa. E vamos descobrindo qual vai ser o melhor caminho que a gente pode percorrer para chegar nessa casa, entendeu? A gente vai usar um método aqui da eliminação. A gente sabe que se a gente chegar nessa casa, a gente ganha, certo? E como é um jogo entre dois jogadores, a gente sabe, e cada jogador só pode jogar uma vez, a gente sabe que se a gente colocar a nossa peça nas colunas ou nessa diagonal, a gente perde, né? Imediatamente. Porque o nosso adversário vai ter a vez e ele vai fazer um movimento e vai ganhar, né? Como a gente tem a informação que a dama anda nessa diagonal, né? Nas diagonais, para cima e para a direita, e nas colunas, para a direita e para cima. Então a gente, por eliminação, a gente pode dizer que essas casas são casas perdedoras. Então quem colocar a peça nessas casas, ó, todas essas casas aqui, ó, inclusive da diagonal, vai perder, porque a vez vai ser do adversário e ele vai ganhar o jogo. Então a gente vai começar a eliminar essas casas, ó. Essas casas não são legais para a gente colocar a nossa dama. Todas essas casas, elas perdem. A diagonal é a mais óbvia de todas, né? Porque se a gente colocar a dama na diagonal, ele já ganha diretamente. Ele já leva a dama para onde a gente quer chegar, que é no ponto H8. Usando o mesmo raciocínio, agora a gente vai fazer diferente. A gente vai pensar em alguma casa que a gente coloque a nossa peça, a nossa dama, e o nosso adversário não tenha lances bons. Todos os lances que ele faça são lances perdedores, né? Aqui eu consegui identificar essas duas casas. Essas duas casas parecem ser casas legais, né? Vamos ver aqui. Se a gente colocar essa dama aqui, o nosso adversário ele só vai ter lances para cima, para diagonal e para direita, né? Então a gente percebe que se a gente consegue chegar com a dama aqui, essa é uma casa que forçadamente o nosso adversário não vai ter lances bons, né? Ele vai poder jogar ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. E a gente viu agora que todos esses lances perdem, né? Porque quando o nosso adversário chega nessas colunas ou na diagonal, a gente ganha, porque a gente leva a dama para a casa H8. Usando a mesma lógica, a gente consegue identificar essa casa. Essas duas casas são casas que, se a gente chegar, a gente ganha, né? Porque ó, essa aqui também, ó. Se a gente chegar nessa casa, ele só vai ter lances para a direita, para cima e para a diagonal. E a gente vê que todas essas casas são ruins para ele. Então a gente pode dizer agora que se a gente chegar nessas duas casas, a gente consegue chegar nessa. Então a gente pode dizer, por exemplo, que se a gente chegar nessas duas casas, a gente também ganha. Então agora o nosso alvo vai ser essas duas casas. Vamos trabalhar em cima dessas duas casas agora, porque a gente viu por eliminação que se a gente chegar nelas, a gente também ganha, né? Então vamos lá, usando o mesmo raciocínio dessa casa aqui, ó, a gente tem que tentar fazer com que o nosso adversário chegue nas colunas que levam para essa casa, ó. Essas colunas aqui, ó. O mesmo raciocínio, ó. Se a gente chegar nessas casas aqui, ó, a gente vai perder, né? Então é legal que o nosso adversário chegue nelas, né, ó. Essas colunas levam para essa casa, né, ó.
E a diagonal também, lembrando que o problema diz que a dama anda na diagonal. Então a gente pode eliminar essas casas. Aqui, ó, a gente faz do mesmo jeito, ó. Tira a opção da coluna vertical e horizontal e a gente corta também, ó, a diagonal que leva para essa casa, ó. Então a gente já cortou muitas casas que não são boas para a gente colocar nessa dama. Vamos lá, sobrou algumas casas. Vamos ver se ainda existem algumas casas boas para a gente colocar nessa dama, né? Casas que nos levem a chegar nessas casas, né? Que a gente já viu que são boas, casas que ganham. A gente consegue identificar que sobraram aqui, ó, 6 casas. O método de eliminação, a gente vai descobrir que essa casa aqui também é uma casa muito boa, ó. Olha só que interessante. Porque se a gente chegar nela, o nosso adversário não vai ter lances bons. De novo, todos os lances que ele vai ter vão ser para a direita, ó, todas as casas perdem. E para cima, todas as casas perdem. E também aqui o detalhe, ó, na diagonal também, todas as casas perdem. Então, se a gente chegar nessa casa, essa é uma casa boa para a gente colocar nossa dama, né? Se a gente chegar nessa casa, a gente consegue chegar nessa. Então, a gente descobre também que além dessa casa existem outras, né? Ó, essa casa aqui, ó. Se a gente chegar nessa casa, a gente percebe que o nosso adversário não vai conseguir mais chegar nessa casa, porque ele só vai ter lances na diagonal, nas colunas e todos eles perdem. Então a gente descobre mais 2 casas que são boas para a gente colocar nossa dama, 2 casas que ganham. Então, usando o mesmo raciocínio, a gente percebe que para chegar nessa casa, a gente tem que chegar nessas 2 casas. E para chegar nessas 2 casas, a gente tem que chegar nessas casas. Então, a gente pode dizer também que essas casas ganham. Então, a gente pode dizer que se a gente chegar nessas casas, a gente também vai ganhar. Usando o mesmo método que a gente fez aqui e aqui, a gente vai cortar as colunas, né? No caso aqui, a única coluna que falta é essa, né? E a gente vai tirar também a diagonal, né? São casas que a gente não pode colocar a nossa dama, senão o nosso adversário vai chegar nessa casa, né? Por exemplo, se aqui eu começasse jogando aqui, o nosso adversário já chegava aqui e ele já ganhou a partida, porque ele chegou numa casa crítica. Aqui vai sobrar uma casa também que ganha, né? Porque a gente percebe que essa é uma casa muito especial, ó. Ela não leva a nenhum lugar bom. Todas as casas que ela vão, ó, na diagonal, todas as casas perdem. Nas colunas também, todas as casas vão perder. Então essa é uma casa muito boa para a gente colocar a nossa dama. Então a gente percebe que aqui tem um caminho, né? Um caminho de casas boas e casas ruins, né? Se a gente andar pelas casas boas, a gente vai chegar no ponto que a gente quer, forçado, né? Não vai ter como o nosso adversário impedir. Então, respondendo à pergunta, quem possui a estratégia vencedora, no caso, é quem joga primeiro. Porque quem joga primeiro vai ter a opção de chegar em 3 lugares bons. No caso, andando para a direita uma casa, aqui, andando na diagonal, que chega nessa casa, e andando para cima, vai chegar nessa casa também. E a gente vê que quando chega nessas casas, a gente consegue chegar nessas 2 e também nessas 2. Então, é isso aí, valeu.